o assunto, que é muito interessante, e o enfoque que eu pretendo dar não é exatamente um enfoque jurídico, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou fazer o enfoque jurídico. Esse é um congresso de direito tributário. Na Secretaria de Fazenda eu trabalho nessa área de direito tributário, mas reforma tributária não é um assunto propriamente para juristas. Juristas entendem muito de direito, exceto os ministros do Supremo, pelo que a gente ouviu hoje no seminário, conhecem pouco de economia, exceto os juristas que frequentam o congresso da PRADD. Os economistas, por sua vez, conhecem pouco de economia e nada de direito. Então, eu acho que nós precisamos conciliar, nessa discussão da reforma tributária, pelo menos essas duas visões. Então, nessa primeira parte, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de direito, eu acho que é muito tranquilo, muito simples as questões, os limites que são impostos, que podem ser impostos à reforma tributária, que são limites à ação do constituinte derivado ou do próprio legislador, se não for necessariamente uma reforma da Constituição, que são os limites que a própria Constituição impõe. E um outro conjunto de normas que são as regras da Constituição que vão direcionar o trabalho ou do constituinte derivado ou do legislador ordinário ou complementar, se as alterações não forem feitas mediante emenda constitucional. Então é muito simples, quer dizer, esses dispositivos todos os senhores conhecem, são as chamadas cláusulas pétreas, precisam ser observadas, e eu destaco apenas a questão da forma federativa de Estado e a questão dos direitos e garantias individuais. Com relação a esses dispositivos, do ponto de vista mais prático, eu acho que são duas reflexões que precisam ser feitas. Uma delas, talvez, a doutora Suzana, eu não estou propondo nada, viu, doutora Suzana? Absolutamente nada, mas acho que esse segundo ponto, já que União e Estados não se entendem quanto à questão do ressarcimento, das compensações em relação das desonerações de produtos primários e os chamados industrializados semi-elaborados, essa é uma questão, se dentro dos limites da Constituição, dentro do artigo 60, estariam as imunidades. O Supremo tem uma decisão, quando analisou a emenda constitucional número 3, que tratava da criação do imposto provisório sobre movimentação financeira, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que afastavam a imunidade tributária recíproca, a imunidade de templos, partidos políticos, instituições de educação, assistência social, livros e jornais periódicos. Ou seja, mas também nós sabemos que algumas imunidades, na verdade, elas não precisariam estar expressas, elas decorrem de princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio federativo, a imunidade recíproca, ela decorre disso, então, se não tivesse expressa, teria o mesmo efeito. Já em relação à revogação da imunidade do imposto de renda para aposentados acima de 65 anos, uma decisão da ministra Ellen Grace disse que essa emenda, a emenda 2098, não feria, o dispositivo não era uma cláusula pétrea e, portanto, poderia ser modificado por emenda constitucional. Me parece que é esse o caso da imunidade para o ICMS em relação a produtos, não só os semi-elaborados, os primários, mas até a imunidade originalmente colocada com relação aos produtos de exportação. E a outra questão que tem a ver com o Pacto Federativo é se nós poderíamos ter um único imposto sobre o consumo que fosse da competência da União ou que fosse da competência dos Estados e que a repartição que a receita fosse repartida entre os entes. Penso que isso não fere o princípio federativo, desde que se estabeleçam regras claras, seguras de repartição de receitas. Claro que a questão da administração, da fiscalização, é algo que deve ser discutida com esses entes federados, mas o fato simplesmente de se retirar a competência dos municípios para a instituição do ISS, o professor Alessandro comentou sobre isso hoje,
ou retirar a competência dos estados para tributar sobre o CMS, ou retirar da União a competência para tributar sobre o COFINS, o PIS, o IPI, transformar isso tudo num imposto único e deixar no poder de tributar de um dos entes federativos, parece não ser um empecilho à luz do artigo 60. Outra questão que parece também interessante, importante, ainda na linha das limitações, são os dispositivos que tratam da questão do direito à propriedade, do direito de herança, a proibição do confisco, porque isso tem a ver com um assunto que tem ganhado corpo, que vem sendo discutido, que é a tributação da herança no Brasil, aumentar a tributação sobre as heranças, e depois, se a gente tiver tempo, eu vou discutir sobre esse ponto, algumas preocupações com relação aos argumentos que têm sido apresentados para justificar uma maior tributação sobre a herança, e destacam então esses dispositivos que precisam ser avaliados, analisados e que constituem limites a isso. E esse é um ponto, então, do ponto de vista prático, que precisa ser enfrentado. Com relação agora àquele segundo conjunto de normas que devem direcionar o trabalho do legislador constituinte derivado ou do legislador ordinário ou complementar, são esses dispositivos também que estabelecem os objetivos da República Federativa do Brasil, que é o jardim do Éden. No fundo, bem ou mal, não estou criticando, mas no fundo, a Constituição brasileira deseja corretamente muito que o Brasil se transforme no jardim do Éden. Esse é um dos dispositivos. O outro, eu esqueci de mencionar nesses slides um dispositivo importante que diz respeito à capacidade contributiva e também à seletividade de tributos sobre consumo, que também devem nortear o trabalho do legislador complementar, ordinário ou do constituinte derivado. Esses dispositivos são os dispositivos da ordem econômica, porque a Constituição, ela quer também que o Brasil seja uma economia de mercado. Do mesmo modo, ela quer que nós construamos, que a gente construa uma sociedade livre, justa, igualitária, fraterna. Ela também quer que o Brasil seja uma economia de mercado. Então, esses dispositivos também são importantes. Resumindo, quais são os limites à reforma da Constituição? São esses dois pontos. De um lado, observar as restrições constitucionais e, de outro lado, tentar atingir esses objetivos de consolidar uma economia de mercado que seja socialmente livre, justa e solidária. Eu fiquei com muito receio, tinha um outro slide aí para explicar, com a questão da economia de mercado. Por quê? Eu tenho lido alguns artigos escritos por juristas e eles ainda definem uma economia de mercado com base nas obras do Friedman e do Hayek. Isso tem pelo menos 10 anos, mais ou menos, que ninguém mais usa esses dois autores para definir uma economia de mercado. Precisa parar de gastar tempo, de discutir, de ficar criticando, falando de economia de mercado, com base nesses conceitos que não são mais observados, que não têm mais nenhum sentido. Para quem conhece a economia ou quem conhece esses autores, eu não sei se o Samuelson ficaria satisfeito de estar situado no meio ali, mas pelo menos tem uma foto colorida. O Samuelson faleceu em 2010, um pouco depois de publicar a última edição do livro dele. E esse livro foi publicado logo depois da crise americana, e naquele livro ele então reconhece que, na verdade, ele prega, ele proclama o que ele chamou de centralismo limitado, controlado. Nem um capitalismo desregulado, nem uma economia de planejamento central exagerado. Então, na verdade, quer dizer, a economia de mercado, não existe uma economia de mercado de laissez-faire. E se existiu, isso existiu talvez nos Estados Unidos do século XIX e talvez lá na Inglaterra, quando Adam Smith escreveu alguma coisa. Então, economia de mercado não é um palavrão.
E a gente tem que entender o que é isso, para não criar um certo preconceito com relação a esse contexto. E com isso eu me dou por satisfeito com relação ao que talvez o anônimo da ABRADT esperava, né, que eu pudesse falar. Esse é um congresso de direito tributário e a questão do ponto de vista jurídico, na minha opinião, está esgotada. Ela é relativamente simples e não merece maiores considerações. Na verdade, o que realmente eu gostaria de discutir e se tiver algum tempo para isso, eu ia controlar o meu tempo, mas eu preferi não fazer isso. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, andar em algum desses pontos para que a gente possa sair daqui, pelo menos, com alguma reflexão. Uma reflexão que eu acredito, a minha expectativa é que eu tenho certeza que não irei contrariar 100% da audiência. Eu tenho certeza que uma pessoa nesse auditório concorda comigo, porque inclusive me ajudou a fazer as transparências, né? Ele inclusive vai aparecer, e eu esperava até que ele estivesse mais arrumadinho, né? Mas acredito que não tenha dado tempo, não é isso? Mas agora eu não tenho nenhuma expectativa de que os demais concordem, e nem não quero, eu quero apenas, e peço apenas que vocês, por um momento apenas, esqueçam o que vocês pensam. Permitam-se a pensar a partir das premissas que eu estou oferecendo. Nessa linha, para que reforma tributária? Todos nós aqui, cada um de nós aqui temos uma ideia sobre o sistema tributário ideal, e cada um de nós aqui temos uma ideia de por que nós precisamos fazer reforma tributária. Eu estou oferecendo 6 alternativas. Não, 6 ainda não. Para voltar é o vermelhinho. Eu acho que é isso mesmo. Bom, para que reforma tributária? Primeiro, um autor do momento, sempre citado, concentre-se no que está de vermelhinho, não há necessidade de ler tudo. Tributo serve para 3 coisas: receita, redistribuição de renda e tem uma característica regulatória. Mas alguém, antes, esse camarada sabia das coisas, não é? Eu sei que isso não é um ganso, mas eu não encontrei uma ilustração de um ganso legal, e eu achei que não teria, espero que não tenha muito flamenguista na plateia, não é? E passado alguns séculos, vejam bem, quando eu recebi o convite, eu sabia que era para o painel do final, mas eu não tinha ideia das pessoas que iriam participar da mesa. Só fiquei sabendo disso na segunda-feira, coincidentemente, porque isso aí, quer dizer, Jéssica, você botou um negócio de um cara desse, de absolutismo, mas eu gosto das frases. A gente tem que parar de avaliar a história com a cabeça de hoje, a gente tem que avaliar a história com a cabeça da época. O que esse camarada disse, isso é interessante. Vejam só, passado uns 4 séculos, olha só, é a mesma coisa. Pragmáticas regras de eficácia e eficiência. Depenar o ganso de modo a retirar o maior número de penas com o mínimo de gritos são estabelecer pragmáticas regras de eficácia e eficiência. Muito bem. Tentando responder por que reforma tributária para quê? São as 6, eu pelo menos consigo oferecer 6 dessas alternativas, 6 hipóteses, 6 ideias, não é isso? A União com um déficit de 150 bilhões, mais os dos estados, mais os dos municípios,
Provavelmente, a número 1 deve ser uma alternativa, uma questão. O professor Onofre, certamente, hoje pela manhã, gostaria da 3, por exemplo, gostará certamente da 4, a Fieng, a doutora Suzana, provavelmente gosta da 5. E provavelmente é possível, só não dá para combinar 1 e a 2, mas todas as outras eu posso combinar com 1 e 2, e outras tantas que a gente quiser. Essas setinhas, eu não sei como é que faz, deveria entrar num outro slide. Ele faz lá com o senhor na hora, ele coloca lá. Porque eu preciso. Então, não. Essa setinha aqui que eu preciso. Para que serve isso? Olha só, eu tenho um colega na Secretaria de Fazenda que está em franca, cuja carreira está em franca ascendência. Ele certamente vai ser o meu chefe um dia. Isso não tem problema, eu convivo bem com a loucura. Eu só espero que ele não vire presidente do Banco Central, porque ele acha que é possível a utilização das reservas cambiais, por exemplo, para fazer desenvolvimento econômico. De fato, o que nós temos aí, arrecadação de tributos, endividamento, privatização, são questões factíveis, possíveis, mas a opção 2 e 3 tem os seus limites e os seus efeitos na economia como um todo. No fundo, é a arrecadação de tributos que, no longo prazo, de fato, assegura receitas públicas. Podemos voltar no outro? Muito bem. Qual que é? Eu acho que a gente, para mim, bastaria a opção 6. Não é? A questão de aumentar, diminuir, de redistribuir, isso é uma bobagem. Quer dizer, a carga tributária ela deve ser do tamanho das despesas. Ela deve fazer face às despesas. E deve fazer face na quantidade certa para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Eu não acredito que seja possível promover justiça fiscal por via de tributação. Também não acredito que a gente possa promover o desenvolvimento econômico. Ou é muito complicado, muito difícil assegurar isso. Bastaria que a gente trabalhasse com a ideia de fazer uma reforma que não atrapalhasse a vida das pessoas. E aí o resumo é isso. Tributação é um instrumento sustentável no longo prazo, por isso a tributação deve recair sobre o que é mais fácil de arrecadar sem atrapalhar a vida das pessoas. Pois o governo possui outros instrumentos para redistribuir renda e promover o desenvolvimento econômico. Por que isso? E quais são esses instrumentos? Basicamente são gastos públicos. Eu queria ressaltar esse último que está em vermelhinho, porque aqui em Minas Gerais, vocês sabem, nós temos a Comissão Permanente de Revisão e Simplificação da Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, presidida pela professora Isabel, que já produziu um relatório ao governador, foi o relatório que fechamos em 2016, ele foi publicado em 2017. Uma das recomendações é essa, que é é simples, é fácil. Quer dizer, bastaria uma pessoa, por exemplo, cadastrada no Bolsa Família, que recebe o Bolsa Família, bastaria ela levar, por exemplo, a conta de luz de energia elétrica e receber de volta o ICMS que está na nota da energia elétrica. Isso não tem... Então existem diversos instrumentos, diversas maneiras de se procurar fazer a tal da redistribuição de renda. Um ponto que eu acho que é interessante, que a gente não pode deixar de dizer, é porque qual que é a visão corrente? É que a tributação no Brasil é regressiva, porque o imposto de renda tem baixa progressividade e nós tributamos mais o consumo do que o patrimônio e a renda. Isso é uma mentira. Ou seja, essa relação que se faz de imposto ao consumo é igual a imposto direto, que é igual a imposto regressivo, que imposto da renda do patrimônio é imposto direto, que portanto é imposto progressivo, não é. Isso é simples, é óbvio demais, porque olha só, não tem outra forma da gente entender as coisas. Todos os tributos são pagos com a renda, todos os tributos são impostos sobre a renda. Ninguém vende o carro para pagar o IPVA, ninguém vende a residência, o imóvel para pagar o IPTU. Eu espero receber o meu 13º para pagar o IPVA e o IPTU. Quer dizer, eu pago com a parcela da renda. E como é que eu recebo a minha renda? A renda é obtida pela venda dos serviços, dos fatores de produção e dos bens e serviços
que são produzidos, que são vendidos com isso. Então, necessariamente, na renda que eu recebo, para que eu consiga sobreviver, viver o ciclo, acordar, levar o menino na escola, ir para o trabalho, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, receber o meu salário, pagar as minhas contas, os tributos saem desse recurso, desse dinheiro. Então, todos os tributos, eles são tributos sobre a renda e eles têm que ser necessariamente repassados para os preços dos serviços e dos bens. Aqui é só para... Eu vou apresentar, eu vou fazer uma continha que eu tenho até vergonha, mas é para dizer o seguinte: tem um modelo econômico por trás disso, cujas linhas gerais estão descritas aí. Não é um modelo dos manuais, é uma retomada do conceito de excedente dos economistas clássicos. Os economistas clássicos são clássicos, não são porque são antigos, porque eles tinham um modo de pensar da economia clássica. Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx, que não era propriamente um economista clássico, mas tinha o pensamento, o núcleo do pensamento era a questão do excedente, e a partir do Sraf, que é um autor italiano, publicou um livro importante e que demonstrou que matematicamente o modo de pensar dos economistas clássicos era um modo viável. O que é importante aqui também é que quando a gente fala em custo, em geral o advogado entende o custo contábil, ele não tem a cabeça voltada para o conceito de custo de oportunidade. Esse exemplo, não se sintam ofendidos, mas é porque é simples mesmo, não tem muita... Eu troquei, na primeira hipótese, um sistema tributário integralmente baseado no consumo, por um sistema, na segunda hipótese, integralmente incidente sobre o lucro. A arrecadação é a mesma, a base de incidência é diferente, as alíquotas são diferentes, mas o resultado da arrecadação é idêntico. Mas o que é mais importante, o preço dos produtos não se alterou. Significa que tanto faz tributar. Essa questão de tributação sobre consumo, renda e patrimônio não é um conceito econômico, é um conceito jurídico. São as hipóteses de incidência, os aspectos materiais da hipótese de incidência que definem se é patrimônio, se é alguma coisa como consumo, se é alguma coisa como renda. Esse conceito não é econômico, é um conceito jurídico. Uma questão básica, ligada, lá eu estou falando de uma empresa, estou falando de um profissional liberal ou um autônomo, de onde ele tira o dinheiro para pagar o ISS, imposto sobre consumo, contribuição previdenciária, IPTU, imposto sobre patrimônio, outro IPTU, imposto sobre patrimônio, IVA, imposto sobre patrimônio, imposto de renda sobre imposto de renda, IOF, eu não sei se é nem de consumo nem de renda do patrimônio, provavelmente consumo, é tudo do preço dos serviços que ele vende, não tem outra alternativa. Então as conclusões, todos os tributos são repassados, todos os tributos são indiretos, e aí tem um número que eu não sei de onde saiu, sei que é do livro, mas não sei como é que ele foi calculado. O fato, então, é que existem todas essas possibilidades para se verificar as hipóteses de repercussão, de repasse dos tributos. Portanto, dizer que a tributação no Brasil é regressiva, porque se tributa mais o consumo do que a renda ou o patrimônio, é um discurso vazio. A outra questão é a distribuição de renda. É possível fazer distribuição de renda por meio de tributação? Como é que a gente satisfaz as necessidades? Consumindo bens e serviços. Esse é um conceito da psicologia que é utilizado no marketing, que é utilizado na teoria do consumidor. A gente compra mercadorias e bens para satisfazer necessidades. Dependendo das necessidades que você já satisfez, você passa a consumir. Por que eu preciso ter um iPhone? Por que eu preciso ter outros bens interessantes? É porque eu já ultrapassei aquela fase das necessidades básicas. Qual que é a medida para se caracterizar uma sociedade livre, justa e fraterna? E aí, o que eu quero chegar é nessa conclusão aqui. Fazer redistribuição de renda e riqueza por meio de tributação só é possível se a medida alterar o preço dos bens e serviços. Caso contrário, não é possível falar em redistribuição de renda por meio de tributação se a medida não alterar os preços. E aí eu vou propor, se der tempo, esse exercício.
O que aconteceria se eu mudasse os tributos incidentes sobre os produtos essenciais pelo imposto de renda sobre os dividendos, que é uma discussão da moda no Brasil? Imagine o tomate e esse carro maravilhoso que em 2014 custava 2.300.000 euros. Existem menos de 20 unidades no mundo. Em 2014 eles estavam fazendo as últimas. Vamos imaginar que seja um carro produzido em série. O que acontece se eu tirar toda a tributação do tomate e tributar os dividendos com a renda? Não acontece nada, a não ser o quê? Que os ricos vão ficar com uma renda disponível menor. Então eles não poderão comprar o carro. Pronto. Mas o preço do tomate não é afetado pela tributação dos dividendos sobre o imposto de renda. Para que o preço do tomate se modifique, claro, temos que acreditar. O preço de mercado é definido por oferta e demanda. Para que o preço do tomate caia, eu preciso aumentar a oferta do tomate. Então, como os ricos deixaram de comprar o carro, nós temos no setor que produz o carro de luxo, fatores de produção ociosos, que vão migrar para o setor que oferece uma rentabilidade maior. O setor de tomate passou a oferecer uma rentabilidade maior na medida que o seu preço de mercado não se alterou com a retirada do imposto sobre o tomate. Significa que quem produz tomate continua vendendo pelos R$ 9,99, mesmo não tendo ICMS, IPI e tudo mais. Significa que os produtores dos carros de luxo se sentirão atraídos para o setor de produção de tomate. Vai aumentar a oferta do setor de tomate e, aumentando a oferta, o preço cai. Então essa é a única alternativa para que medidas tributárias possam, de fato, contribuir para a redistribuição de renda. Muito bom, infelizmente, né, a gente não tem mais tempo. Eu não vou poder falar sobre a tributação sobre a renda, sobre a herança, que eu gostaria, mas vou chegar nessas conclusões. Eu acho que são todas bases, são legítimas para a tributação. Não é? Se é consumo, se é renda, se é patrimônio, e dentro do patrimônio a herança, são as escolhas que estão disponíveis e que todos os países tributam. Penso que a questão é que é mais útil a gente pensar numa tributação que atenda essas regras pragmáticas de eficácia e eficiência e assegure a arrecadação, e pensar em formas mais efetivas de verdadeiramente distribuir renda e riqueza. Agora, isso é importante, eu acho que é urgente, o Brasil não pode perder essa oportunidade. Se é que temos que fazer alguma coisa, na minha opinião, é esse o momento. Diferente da professora Neiriel, eu não tenho muita esperança. E aí eu acho que nós estamos ainda muito distantes de alguma coisa, infelizmente. Eu agradeço a paciência, a generosidade, né? Quero mais uma vez agradecer o convite da HDT, peço desculpas, não quis ofender ninguém, e espero que o que falamos aqui, meio sem jeito ou depressa demais, que pelo menos sirvam para vocês refletirem contra esse discurso farso que está aí dominando, tributar renda, patrimônio, consumo, regressividade. Nós precisamos avaliar isso de uma forma um pouco mais crítica. Muito obrigado.